Bom, meus senhores, nós vamos seguir a ordem das perguntas e a questão que nos foi colocada em primeiro lugar, o facto do documento falar de caos. Dignos jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, quando se atenta contra a vida, da forma que nós temos estado a testemunhar no nosso país, não poderíamos ter exemplo mais completo sobre uma matéria tão importante como a defesa da vida para motivar o uso destas palavras. Mais ainda quando tudo se circunscreve num cenário em que se pretende restringir as liberdades individuais e coletivas, num cenário em que se vive uma restrição da pluralidade da comunicação social, em que não há contraditório, em que se vê a morte de aspectos conquistados de uma sociedade que aprofundou questões de democracia e de pluralidade e que, em muito pouco tempo, nós vemos esta atentar contra todos estes valores tão arduamente construídos. Portanto, foram vários os exemplos aqui citados que alertam a sociedade, que lança mensagens às lideranças sobre esta matéria. Sobre a segunda pergunta, a UNITA tem valores positivos, comumente partilhados, permanentemente partilhados, em nome e em prol de Angola e dos angolanos. Nós acompanhamos a tentativa de subverter a manifestação de 24 de outubro do ano passado, transferindo responsabilidades para a UNITA. A resposta foi pronta da juventude, que assumiu o seu protagonismo e também assumiu a identidade das manifestações que ela própria fez. Como sabemos todos, há sempre a busca de um fantasma atrás de qualquer reivindicação adulta. Ouvimos há poucos dias também querer pôr a UNITA por trás da reivindicação e da manifestação das lundas. Portanto, são tentativas de desviar as atenções e, repito, a UNITA tem propósitos positivos de construção de unidade, de coesão, de desenvolvimento do nosso país. Portanto, nada de perturbação, muito menos de desestabilização. A terceira questão, eu vou repetir aqui a frase, que está bem clara e bem dita, e depois vamos comentá-la. No preâmbulo do documento conjunto, diz assim: nós, os signatários da presente declaração, proclamamos e anunciamos solenemente à opinião pública nacional e internacional a nossa franca e resoluta predisposição de integrar e coordenar o esforço comum participado por todas as forças patrióticas, singulares e coletivas, para mudar a situação do nosso país, no sentido da democracia efetiva, das liberdades e do desenvolvimento económico e social das comunidades e dos cidadãos. Está reafirmado e penso que não há necessidade de fazermos outro tipo de viagem. E, sobre este aspecto, dizer que nós estamos a dialogar. E a prova do nosso diálogo é a nossa presença aqui. E nós vamos continuar a dialogar, em resposta ao apelo que a cidadania nos dirige sobre esta matéria. Sem dúvida alguma, que a Angola do futuro precisa de colocar o MPLA na oposição. O MPLA esgotou todas as propostas que tinha. O MPLA é um projeto de poder, não é um projeto de sociedade. Esta é a grande realidade. E enquanto projeto de poder, tem-nos demonstrado todos os dias que luta pela conservação do poder, sem limites, inclusive atentando contra a vida de cidadãos. Nós temos um projeto de sociedade. Eu penso que, globalmente, as questões foram respondidas. Se algum jornalista... muito bem, muito bem. Bom, nós tomamos contacto, naturalmente, com as publicações. Conhecendo o Expresso como conhecemos, é um jornal que seguramente não se limitou a publicar, investigou. No mínimo, preocupa. Mas para qualquer observador do cenário interno, sabe bem, e agora corresponde a uma outra pergunta que foi aqui colocada, os aspectos ligados ao combate à corrupção. Nós reafirmamos claramente que o combate à corrupção é dirigido. E basta ler, inclusive, os conteúdos da lei da PGR,
onde a Procuradoria-Geral da República precisa de ser autorizada pelo Sr. Presidente da República para fazer determinados processos e averiguações. Já isto é uma restrição enorme. Também nós temos denunciado e reafirmamos aqui a insistência da contratação simplificada, escandalosa, no nosso país. De 3 anos de governação de João Lourenço, de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, João Lourenço, nós fizemos um sucinto estudo e mais de 97% da contratação pública é por negociação direta entre os amigos. Eu dou-te uma parte e você retribui seguramente algo em troca. Não se fazem concursos públicos com danos extraordinários sobre o interesse nacional. Para quem estuda os aspectos da corrupção no mundo, sabe que é na falha da contratação através de concursos públicos que se encontra o grosso da corrupção a nível mundial. E a presidência de João Lourenço é um exemplo prático negativo do incentivo à corrupção através da contratação pública. Não se pode simultaneamente combater a corrupção e depois ser o pior exemplo da negação desta mesma prática. E esta matéria está nos diários da República do nosso país, está nos boletins oficiais do nosso país, é inegável. E eu vou concluir com um dado tão simples quanto isto. Angola está sobre uma intervenção de acompanhamento do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, no seu todo, de intervenção em Angola, anda à volta de cerca de 4 mil milhões de dólares, no máximo. A contratação simplificada só num dos elementos ultrapassou toda a assistência do Fundo Monetário Internacional. Há combate à corrupção no nosso país, com estas provas evidentes. Naturalmente que a nossa presença aqui é um sinal de esperança para o país. Os angolanos estão sofredores. A pobreza está a crescer. E estas lideranças estão a lançar aqui um sinal de esperança para o futuro. Da Angola que nós certamente saberemos construir de forma melhor, inclusiva e solidária. Porque temos os recursos suficientes e bastantes. E vejam, Vossas Excelências, o preço do petróleo inscrito no OGE foi 39 dólares, está a 63 dólares. Só para dar este pequeno exemplo. Proporcionando grandes mais-valias. Já não precisava de citar estas. Somos um país com muita riqueza, com muitas oportunidades. Mas enquanto tivermos uma má governação, sem transparência, com desvios e roubos descarados, não temos alternativa. A alternância existe e é uma necessidade. Muito obrigado a todos.